Boa tarde, aqui é Leon Weinstein, ao microfone de Los Angeles, Califórnia. Encontro Trump, Zelensky, Putin. A sensação do momento é a declaração de Peskov sobre a disposição de Putin de se encontrar com Trump e Zelensky para negociações diretas. Ao mesmo tempo, disse Peskov, esse encontro precisa ser cuidadosamente preparado. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a situação instável da China e por que a esperança da Rússia de ser protegida pela China pode acabar sendo uma ilusão ou um sonho. Bem, é claro, vamos lembrar do efeito das tarifas sobre a economia dos Estados Unidos da América. E por enquanto ainda vai acontecer. Com certeza, claro, a cereja do bolo no final. E obrigado, aliás, por escreverem comentários tão agradáveis. Eu tento corresponder. Muitas vezes me perguntam se Donald Trump pode dizer: chega, vocês querem continuar se matando uns aos outros? Matem-se, eu vou embora. Vamos ver se ele pode, apesar de já ter dito várias vezes que vai resolver esse problema, se ele pode levantar as mãos e dizer: vivam como quiserem ou morram como quiserem. É isso que diz o general Kellogg, nomeado representante especial do presidente Trump para a Ucrânia. Acho que o irrita o fato de ele ter apresentado uma proposta bastante razoável e conduzido uma discussão construtiva, mas em resposta encontrou tanta irracionalidade que isso realmente me tira do sério. Isso também me irrita porque, falando sério pessoal, vocês têm agora uma oportunidade que talvez nunca mais apareça. E se vocês continuarem recusando, provavelmente vão perder uma das últimas boas chances de tentar parar ou encerrar essa situação. E isso o irrita muito. No centro falta um documento ausente. Trump pediu a Putin que apresentasse uma proposta por escrito, mas, como confirma Kellogg, esse memorando russo nunca chegou, e a Ucrânia ameaça boicotar a Cúpula da Paz em Istambul. Na segunda-feira, Putin afirmou que entregará a resposta dentro de uma semana. Nós chamamos isso de memorando, e nós ainda não ouvimos, os ucranianos não ouviram, os americanos não ouviram. Então isso só aumenta a decepção quando o presidente diz: espere um pouco, eu pedi sobre isso, mas ainda não recebi nada. O atraso é impressionante. Kellogg diz que a escala das perdas de ambos os lados atingiu níveis não vistos desde a Segunda Guerra Mundial. O número total de feridos e mortos de ambos os lados, mesmo pelas estimativas mais conservadoras, é de cerca de 1.200.000. Esse é um número impressionante. Quero dizer, esta é uma guerra em escala industrial. E simplesmente me impressiona que não se possa aproveitar essa oportunidade que surgiu e tentar fazer algo a respeito. Para acabar com a guerra, os Estados Unidos da América propõem concessões reais. Kellogg confirma que a América está pronta para interromper a expansão da OTAN, até mesmo garantir que a Ucrânia não entre na aliança, o que atende à principal exigência da Rússia. Nós dizemos, tudo bem, podemos parar a expansão da OTAN até suas fronteiras. Isso é uma questão de segurança deles, entende? Eles estão preocupados que os Estados Unidos da América fiquem bem ao lado deles, e você diz, tudo bem, podemos aceitar isso. Isso reflete uma profunda mudança na política dos Estados Unidos da América. Pela primeira vez, a administração Trump dá a entender publicamente que as portas da OTAN estão fechadas para a Ucrânia. Nós dissemos isso repetidamente. Nós dissemos que para nós, a questão da entrada da Ucrânia na OTAN não está na pauta, e provavelmente 4 países da OTAN vão vetar isso. E a situação mundial mudou. Kellogg diz que, ao contrário do primeiro mandato de Trump, agora a América enfrenta uma frente unida de adversários: Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. Naquela época, tínhamos uma Rússia independente. Nós tínhamos um Irã independente, nós tínhamos uma Coreia do Norte independente. E agora eles estão todos juntos, eles têm acordos conjuntos, e é exatamente isso que mais nos preocupa. Os riscos de escalada estão aumentando.
Kellogg confirma que as forças norte-coreanas já estão na Ucrânia e alerta que, devido às obrigações contratuais, a Rússia pode ser arrastada para futuros conflitos na Península Coreana. Porque os norte-coreanos estão lutando na Ucrânia agora, e se os chineses invadirem Taiwan, ou os norte-coreanos avançarem para o sul, de repente os russos terão a obrigação de entrar na luta ao lado da Coreia do Norte. É possível que soldados russos sejam vistos nos campos de batalha da Península Coreana. E você realmente quer se encontrar em uma situação dessas? Acho que ninguém quer isso. Kellogg revela que o presidente Trump advertiu pessoalmente Putin: ou você cumpre ou perde o apoio dos Estados Unidos. E existe uma linha vermelha. Se ele acha que está sendo usado e que não há esperança de progresso, ele basicamente diz: estamos fora disso. Terminamos. Europa. Agora isso é problema de vocês. Daqui para frente vocês por conta própria. Considerando que, segundo estimativas, cerca de 5.000 pessoas morrem a cada semana. As negociações de paz de Istambul estão sob ameaça de fracasso e as próximas 72 horas podem decidir o futuro desta guerra. E os Estados Unidos permanecerão à mesa de negociações ou sairão definitivamente? Isso foi um resumo. 827 mil assinantes. Acho que o que Kellogg disse resume bem a posição da Casa Branca em relação aos acontecimentos na Europa Oriental. Ambos os lados são irreais, ambos os lados não estão prontos para parar as ações militares. A Rússia, que começou esta guerra terrível, na qual já morreram, do lado centro-americano, cerca de 1,2 milhões de pessoas. Mais de 10 milhões de pessoas foram deslocadas na Ucrânia, algumas para fora do país e outras internamente. Já a Rússia, ela acha que é vantajoso para ela continuar. Eles veem apenas acontecimentos positivos no fim da guerra e apenas acontecimentos positivos na continuação da guerra. Isso é a ocupação de uma parte maior da Ucrânia do que eles têm agora, ou a ocupação de toda a Ucrânia. E, por enquanto, eles não veem lados negativos na continuação da destruição da Ucrânia. Eu não acho que Trump vai abandonar o tema do fim da guerra. Ele pode simplesmente parar de participar ativamente das negociações. Mas, mesmo que isso aconteça, lenta, mas inevitavelmente, sanções sérias contra a Rússia começarão. Tipo o projeto de lei do Graham e Blumenthal sobre 500% de tarifas alfandegárias para todos os países que compram petróleo, gás e urânio da Rússia. Não é tão simples de fazer, para que fique claro. Senhores, os Estados Unidos da América não podem implementar essa lei imediatamente. Precisamos de pelo menos 2 ou 3 meses. Isso, provavelmente, é muito otimista. Assinar acordos comerciais com a União Europeia, Japão, Coreia do Sul, Vietnã, Camboja, Austrália e Índia, e ainda com mais alguns grandes parceiros. Talvez, depois disso, os Estados Unidos da América possam adotar essa lei, que nos obrigará a impor 500% de tarifas, ou seja, de fato, isso é um embargo, isso está claro para todos. Sim, para os produtos da China, que compra petróleo da Rússia, esse é o maior comprador de petróleo russo. E garantir a outro comprador de portadores de energia russos, a Índia, o fornecimento de outras fontes. Ou seja, negociar com países como Arábia Saudita, Emirados e Catar. Isso exige tempo, negociações, logística, negociações secretas, para que tudo isso não venha à tona. E uma preparação séria, incluindo também, digamos, a reestruturação, não a reestruturação. Provavelmente a adaptação de pequenas refinarias para um tipo de petróleo um pouco diferente. E também exige a preparação dos países europeus para a transição ao gás não russo. O gás natural liquefeito do Azerbaijão, Israel e Estados Unidos da América será mais caro. Mas, por outro lado, digamos assim, sem quaisquer, condições políticas atreladas a isso. Então é preciso construir terminais na Europa. Nós, se não me engano, construímos um na Polônia para a Alemanha, mas não sei se ele está funcionando agora ou não. Em geral, isso exige tempo, esforço e, consequentemente, investimentos. Mas se tudo isso for pago, então a Rússia realmente vai cair de joelhos, daqueles mesmos joelhos dos quais supostamente Putin a levantou.
pago, quero dizer financiado, claro, pago. Usei a palavra errada. A agência de notícias indiana Hindustan, obrigado. Putin propõe uma reunião de 3 dias com Trump e Zelensky. Vladimir Putin sugeriu um encontro com Trump e Zelensky, onde os 3 líderes poderiam discutir pessoalmente as possibilidades de acabar com a guerra. Continuação segue nas conversas. Isso significa que a Rússia quer algo além de uma parte da Ucrânia e é por isso que quer que Trump esteja presente lá? Não estou falando de territórios, mas sim de participação na política mundial, de fazer parte do cenário global. Não estou falando de territórios, mas sim de participação na política e na economia mundial. Talvez a inteligência russa tenha informado sobre problemas na China e que a China não é a escolha certa para a Rússia. Putin, disse Peskov, está pronto para continuar o formato de Istambul, mas com uma delegação mais representativa. Segundo o Kremlin, Rússia e Ucrânia devem apresentar memorandos sobre o que querem, em quais condições, e com base neles as negociações serão realizadas. Alexander Dubinsky, que está preso em uma cadeia ucraniana, e possivelmente, aliás, expressando também a opinião do ex-patrono de Zelensky, o oligarca Benny Kolomoisky, que também está preso, afirma que Zelensky vai resistir a qualquer acordo de paz. E essa armadilha se chama recusa do memorando, que a Rússia ainda não escreveu sobre o cessar-fogo. Alega-se que Zelensky, esse idiota verde, rejeitou o memorando russo sobre o cessar-fogo sem nem sequer lê-lo. Temendo que os militares que retornaram da frente possam se voltar contra ele repete o alerta sobre perdas catastróficas na guerra. Os deputados também alertam sobre o suposto abuso por parte do Serviço Brasileiro de Unificação. Dubinsky afirma que a ativista de 68 anos, Helena Beresnaya, condenada por traição, sofreu um derrame no tribunal após torturas em um campo de concentração do Serviço Brasileiro de Unificação. O assassinato de Andrei Portnov mostra que a Europa não pode garantir a segurança deles. Isso é um sinal direto para o círculo de Zelensky. Ou vocês seguem o memorando, ou suas vidas acabarão. No exílio, Dmytryk propõe seu plano de paz inequívoco, livrar-se do monstro verde. Ambos os deputados acusados de espalhar propaganda russa insistem que estão lutando pela sobrevivência da Ucrânia, pedindo a seus apoiadores que divulguem seu apelo pela paz. Enquanto a guerra se espalha pela Ucrânia, a desobediência de Dmytryk e Dubinsky ao regime de Zelensky encontra apoio em alguns e ameaça acusações de traição para outros, lançando uma sombra sobre a luta do país pelo seu futuro. Ambas as pessoas mostradas no vídeo são ex-membros da Rada Suprema da Ucrânia acusados de espalhar propaganda russa. Seus seguidores dizem que eles lutam contra o regime de Zelensky, que usurpou o poder e agora não quer acabar com a guerra, temendo ser desmascarado e perder esse mesmo poder. A disputa entre os ucranianos sobre qual futuro espera seu país após o fim das hostilidades está apenas começando. E o principal parceiro e apoio da Rússia, a China, está em queda livre. Na China, o crescimento econômico enfrenta dificuldades, sendo de apenas 4,9% no terceiro trimestre. Evergrande na China. O lento colapso da incorporadora mais endividada do mundo. É uma pena que 3 anos atrás eu não soubesse o que estou prestes a contar para vocês agora. Enquanto todos celebravam o milagre econômico da China, eu testemunhava, em tempo real, o desenrolar da maior catástrofe financeira da história humana. E o mais assustador é que isso está prestes a afetar o seu bolso, o seu emprego e o seu futuro de uma forma que você nem poderia imaginar. Esta é a história não contada da bomba de dívidas da China de 53 trilhões de dólares e de por que 2025 pode ser o ano em que tudo vai mudar. Ou seja, a China, que era como um agiota que emprestava dinheiro a juros, de uma hora para outra virou devedora.
Eles não têm como pagar os salários dos funcionários públicos, servidores e aposentados compram o necessário no cartão de crédito, estourando o limite. E não está nada claro como vão conseguir pagar essas dívidas. E esse é um fato impressionante. Na China, foram construídos de 60 a 80 milhões de apartamentos vazios, que seriam suficientes para acomodar toda a população do Reino Unido. E tudo fica lá, vazio, deteriorando-se. A magnitude desse desperdício é tão imensa que pode ser vista do espaço. Vou contar sobre quando percebi a profundidade dessa toca do coelho. No ano passado, estudei oportunidades de investimento em infraestrutura chinesa. Sabe aqueles trens-bala brilhantes sobre os quais todo mundo fala? O que descobri simplesmente me chocou. Esses incríveis trens de alta velocidade. Eles causam um prejuízo anual de 20 bilhões de dólares cada. Odinokigod. É como construir o parque de diversões mais caro do mundo, e depois vê-lo vazio, com bolas de feno rolando pelos corredores. É isso que a propaganda não vai te contar. A maioria dessas linhas de trem são rotas fantasma. Imagine um trem de 200 milhões de dólares cruzando a China, com possivelmente apenas 12 passageiros a bordo. A venda de passagens não cobre nem a conta de luz, quanto mais as dívidas trilionárias da construção. Mas espere, fica ainda pior. Lembra daquele terrível acidente em 2011? Um raio atingiu o sistema de sinalização, 2 trens colidiram, 40 pessoas morreram. O desfecho revela a essência da abordagem chinesa à infraestrutura. Casa de cartas. É como uma cena de filme de desastre, quando o herói nota que o prédio supostamente indestrutível foi feito de papel e cola. Só que isso não é Hollywood, isso é vida real, e esse prédio é a segunda maior economia do mundo. Agora, permitam-me surpreendê-los com a situação no mercado imobiliário. Imagine que ambos faliram no mesmo dia. Foi exatamente isso que aconteceu quando os gigantes do setor imobiliário chinês desmoronaram. Uma delas devia 300 bilhões de dólares. Isso é mais do que o produto interno bruto da maioria dos países. Como o Partido Comunista escreve nos relatórios o que quiser, é isso que aparece lá. Muitas dívidas simplesmente não são mostradas. Elas são chamadas de dívidas ocultas. A China produz 28% de toda a produção industrial mundial. Seu smartphone, notebook e o carro elétrico que você pensa em comprar. É provável que os principais componentes sejam de fábricas chinesas. Quando a crise da dívida na China força as fábricas a fecharem, seus custos de vida aumentam. Quando os bancos chineses param de conceder crédito, as cadeias de suprimentos globais paralisam. Quando a China para de comprar minério de ferro da Austrália e soja do Brasil, os preços das commodities sobem. E adivinha quem paga por isso? Você está no supermercado, no posto de gasolina, em todo lugar. Não quero assustá-los, mas sim prepará-los. Porque enquanto os políticos e a grande mídia fingem que isso é só mais um ciclo econômico, o dinheiro inteligente já começou a se mover. O que direi a seguir pode parecer totalmente ilógico. A crise da dívida na China pode, na verdade, ser a melhor coisa que já aconteceu à economia mundial. Eu sei, isso parece loucura, mas me escute. Por décadas, dependemos excessivamente da China em quase tudo. Essa crise obriga as empresas a diversificar suas cadeias de fornecimento. Vietnã, Índia, México e até os Estados Unidos da América estão recebendo grandes investimentos em manufatura, com empresas buscando reduzir a dependência da China. É como terminar com uma pessoa tóxica. Dói. No curto prazo, mas a longo prazo, isso liberta. Os países que investiram no desenvolvimento industrial próprio e em cadeias de suprimentos alternativas, logo verão como sua estratégia trará grandes frutos. Deixe-me apresentar alguns números que vão surpreendê-los. A dívida total da China é de United States dólares dos Estados Unidos, 53 trilhões, o que equivale a United States dólares dos Estados Unidos, 37 mil por habitante. A dívida das ferrovias de alta velocidade está em torno de $1 trilhão e segue aumentando. Apartamentos vazios valendo trilhões de dólares, sem gerar renda. A dívida dos governos locais é de 9 trilhões de dólares, oculta das estatísticas oficiais. Para comparação, a dívida pública dos Estados Unidos da América é de 33 trilhões de dólares. A da China é quase o dobro, mesmo com sua economia ainda sendo menor que a americana. Mas aqui está o que mais assusta. Os bancos chineses estão tão vulneráveis agora que o governo teve que injetar 68 bilhões de dólares só para mantê-los à tona em 2025. Isso não é um sinal de força, mas uma tentativa desesperada de evitar uma avalanche financeira. Ou seja, aqueles que forneciam recursos naturais para a China não poderão mais vendê-los, e os investidores na China não conseguirão recuperar seus investimentos. E os países em desenvolvimento, para os quais a China emprestou muito dinheiro e começou a construir estradas, usinas elétricas, portos e aeroportos,
também não conseguirão terminar esses projetos e não conseguirão pagar suas dívidas. Mas agora o que nos interessa é a Rússia. Se a China reduzir pela metade suas compras de petróleo da Rússia e a Índia aceitar a proposta dos Estados Unidos da América e passar a comprar dos fornecedores que nós indicarmos, isso vai causar o colapso da economia russa. Já falamos muitas vezes, ela está, como se diz, apoiada em uma perna só nos recursos que exporta. Antes era armamento, mas agora, como você entende, o armamento já é necessário para a própria Rússia. Parece que em Moscou começaram a entender que apostaram em um cavalo manco. E enquanto Trump está pronto pela paz na Ucrânia a retirar as sanções da Rússia, reconhecer a Crimeia e, ao que parece, de fato concordar com a ocupação temporária da Rússia pela Rússia, o que a Ucrânia já perdeu, o que na Ucrânia já está ocupado pelas tropas russas. Então, eu acho que eles decidiram, pelo menos, não perder essa chance. Talvez estejam tentando jogar dos dois lados. Eles ainda esperam que os Estados Unidos da América devolvam a Rússia ao mundo dos apertadores de mãos, o que, na verdade, os ucranianos não conseguem suportar moralmente. Mas essa é a decisão deles, da Ucrânia, e aceitar a impunidade de Putin em troca das vidas de milhares de jovens ucranianos. Não sei se os habitantes da Ucrânia conseguirão escolher a vida de seus filhos em troca da impunidade do inimigo. Temo que não conseguirão. Bem, vocês já devem estar se perguntando: onde está a cereja? A cereja, onde ela está? Apareceram novos dados sobre a inflação. Este é o principal indicador de inflação ao qual o Fed presta atenção. E nesse ponto temos ótimas notícias. Em um mês, os preços subiram apenas 0,1%, 2,1%, 2,1%. Esse é o menor índice em 7 meses e é o nível que o Federal Reserve quer ver. Normalmente, eles querem ver 2%. Agora está um pouco acima desse nível. Normalmente, isso seria destacado no Federal Reserve, mas hoje acho que não acontecerá, pois ainda há muito pela frente, especialmente as tarifas. E muitos economistas acreditam que isso ainda é a calmaria antes da tempestade e que no final veremos um aumento dos preços causado pelas tarifas. Ainda não está totalmente visível, mas é exatamente isso que estão esperando. Também neste conjunto, os novos dados do déficit comercial publicados esta manhã. E só ouça aquele tristemente famoso déficit comercial de $1 trilhão que Trump tanto quer corrigir foi reduzido pela metade no mês passado. Isso não dá para inventar. Essa é a maior redução do déficit comercial em um mês em toda a história das observações. E tudo isso graças à política tarifária de Trump. Olha só, o último indicador, claro, é muito importante para esta administração. Este é o balanço comercial, que era esperado com um déficit de menos 143 bilhões, mas o resultado real foi muito menor, menos 87 bilhões. E agora isso segue o indicador de 163, que foi revisado para 160 bilhões negativos. O pior resultado desde o início da coleta dessas estatísticas em 1989, então nós o reduzimos pela metade para 87,6, 87,6. Esse será o menor índice e eu realmente preciso voltar atrás, mas 87,6 é o nível mais baixo. Desde setembro de 2023, desde setembro de 2023. E isso realmente destaca o quanto o movimento de bens e serviços mudou devido a várias questões relacionadas às tarifas. Então por quê? Como isso aconteceu depois de décadas vivendo com um déficit comercial de mais de $2 trilhões por ano? Como conseguiram reduzi-lo pela metade em apenas um mês? Após o Dia da Libertação, em 5 de abril de 1985, nossos maiores centros comerciais, parceiros, começaram negociações com a equipe comercial de Trump. Muitos deles, mas não todos. Mas muitos concordaram em reduzir temporariamente suas tarifas sobre produtos americanos a zero como um sinal de negociações de boa-fé. Novamente, não todos, mas apenas alguns deles. Países como o Canadá e a União Europeia, que são considerados nossos aliados mais próximos. Provavelmente não preciso explicar, já está tudo claro, mas não consigo deixar de me alegrar e, bem, claro, de me gabar um pouco. Vão lá, deem uma olhada nos podcasts de todos os canais de língua russa, nas entrevistas com especialistas e falastrões da minha turma.
aqueles que previam inflação para nós, mas ela diminuiu para o nível pré-pandemia durante o governo do Trump. Previam paralisação das indústrias, déficit aumentando, dívidas do país quadruplicando. Mas onde está tudo isso? Onde está tudo isso? As dívidas estão caindo, as receitas estão crescendo, a inflação está diminuindo. Os investimentos em alta tecnologia começarão agora e as fábricas serão construídas lá. Nos estados sem sindicatos obrigatórios. Ou seja, nós temos esse conceito, né? Ou seja, o direito de qualquer um ao trabalho. Sim. É preciso aprovar uma lei de direito ao trabalho na América, senão o sindicato vai te sufocar. Alguns estados republicanos aprovaram essa lei. Então lá vai haver um boom econômico, como a corrida do ouro em Klondike. E no Salão Oval, Trump ouve as notícias econômicas junto com os jornalistas. A 0,8%, isso é quase 3 vezes mais do que o esperado. Então, por que os números de renda realmente são assim nos primeiros 4 meses do ano? Eles são simplesmente impressionantes, eles realmente se destacam. Quero dizer, eu poderia voltar e olhar para os primeiros 4 meses de muitos anos diferentes. Realmente são números muito fortes. Você está certo, isso é administração. Eles são criticados por absolutamente tudo. Eu nunca vi na minha vida uma política administrativa ser tão transparente quanto a desta administração, a ponto de você poder olhar tão profundamente para dentro. Por que não reconhecemos quando isso é merecido? Concordo. As receitas estão crescendo rapidamente. Senhores, isso foi nada, nem mais nem menos, como eu disse. O analista nunca viu nada parecido em toda a sua vida com o que o presidente Trump e sua administração estão fazendo. Por mim mesmo, senhoras e senhores, acrescento, moro fora da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e acompanho o que acontece na política há mais de 50 anos, para ser mais exato, 52 anos. E nada parecido. Mas nem com um só presidente, nem mesmo com Nonu Derigene, eu vi algo parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos da América hoje. Então acontece que os cães ladram, mas a caravana segue em frente. E segue, graças a Deus. É uma pena que parte da inteligência criativa de língua russa tenha se tornado esses cães simbólicos. Mas, aliás, a inteligência criativa geralmente é meio tola. O fato de Deus ter dado voz e garganta não implica que ele também tenha concedido razão. Aliás, físicos e matemáticos muitas vezes são tão idiotas na vida que dá vontade de rir ou chorar. E, aliás, é assim mesmo que os chamam intelectuais parciais ou porções de intelectuais. Em inglês eu sei exatamente, mas em russo nunca traduzi. Espero que os intelectuais parciais, físicos e geógrafos, realmente partam dos fatos e da lógica, o que os torna intelectuais. Não apenas pessoas cultas, mas intelectuais. Eles geralmente também são cultos em sua área. E na vida social, se uma mulher disse algo, então ele simplesmente repete. Bem, uma mulher disse, é fofoca. Isso era como chamavam na minha época, não? Ou então, um conhecido idiota inventou alguma coisa. E todos os outros idiotas começaram a balançar a cabeça, alguns com barba, outros sem, e mugir, aprovando, arrotando vodka morna. Eu não suporto mais do que ninguém esses pseudo ou quarto intelectuais. O gado é simples. Arrotou, tomou cerveja, soprou a espuma, coçou o saco, chamou todo mundo de idiota, arrotou de novo e foi dormir. E esses acham que são a casta superior, nem percebem o quanto são ridículos. Eles ficam sempre no seu círculo fechado, por isso ninguém tira sarro deles, como se diz. Ou de alguma forma, em russo, já nem me lembro mais. No geral, ninguém ri deles, eles só balançam a cabeça um para o outro. Eles reafirmam sua intelectualidade e como se distinguem dos ausentes. É nisso que consiste o encontro deles, e eles são tão intelectuais assim. Acho que a maioria dos físicos e matemáticos nem imagina isso. E médicos, aliás, e engenheiros também, e nem quero falar dos professores. Bem, isso eu não disse, eu fiquei quieto sobre isso, só pensei comigo mesmo. Eles realmente não sabem o que é pensar, eles não sabem o que é pensar, eles acham, eles consideram. Pensar é um conceito que usamos o tempo todo na vida, sem ter nada em mente, na verdade.
como dizemos, liberdade, mas o que é liberdade? Ninguém entende completamente, ou melhor, cada um entende do seu jeito. E por isso Muhammad luta pela liberdade, e Ayn Rand lutou pela liberdade. Pela mesma coisa, você acha? Ou por coisas diferentes? Em geral, esses são os intelectuais. Eles sabem ler, memorizar e depois lembrar disso rapidamente. E eles acham que isso é o que significa pensar. Não importa, não cabe a mim ensiná-los, é isso. Curtidas e inscrições. Se você estiver interessado em informações adicionais, por favor, torne-se um patrocinador. A partir de $4 por mês até qualquer valor que você quiser. Até logo.